Pentecostes, que é a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, e também a inauguração da Igreja de Cristo, o dia que os apóstolos iniciaram a sua pregação para o mundo inteiro. A Igreja nasceu na morte de Jesus. Segundo os padres da Igreja, quando o soldado transpassou o lado de Jesus e abriu assim o seu coração, derramando as suas últimas gotas de sangue e água, nesse momento nascia a Igreja Católica, a Igreja de Cristo. Mas a Igreja ainda estava como que recém-nascida, ainda não estava desenvolvida, os seus membros, os apóstolos, ainda estavam com medo. E depois da ascensão de Jesus, seguindo o seu mandato, eles permaneceram em oração no cenáculo, lá escondidos por medo dos judeus, mas também em oração com a Virgem Maria, para que Jesus pudesse então enviar o Paráclito, o Consolador. E assim, 10 dias depois da ascensão, nesse domingo, o Espírito Santo desceu sobre aquelas pessoas que estavam no cenáculo. A cidade estava cheia, porque era a festa de Pentecostes, ou seja, a festa 50 dias depois da Páscoa, em que Deus havia dado a lei a Moisés. Essa festa atraía judeus de todas as partes do mundo. Então a cidade de Jerusalém estava repleta de gente, abarrotada. E de repente, às 9 horas da manhã, um vento impetuoso sopra fortemente pela cidade e dirigindo-se praticamente para um único lugar, para aquela casa onde estavam os apóstolos. E todos vão, então, pasmados diante daquele lugar. Vem descer do céu aquele fogo, aquelas línguas de fogo, e lá dentro, cada língua daquelas de fogo pousava sobre a cabeça dos apóstolos. Nesse momento, o Espírito Santo então derramou os seus dons sobre os apóstolos que estavam ali, e eles ficaram cheios do Espírito Santo, conheceram aqueles mistérios que Jesus havia tentado explicar para eles, mas por causa da sua pouca capacidade, ainda não compreendiam, mas com a luz do Espírito Santo passaram a compreender. Os seus corações se inflamaram do santo amor de Deus, e cheios de zelo, eles quiseram então pregar o Evangelho. Então nesse momento São Pedro abre as janelas do cenáculo, sai para fora, e aquele que estava com medo dos judeus começa a pregar, começa a falar que aquele Jesus que eles haviam crucificado tinha ressuscitado, e que era preciso então crer nele, amá-lo, obedecer os seus mandamentos e ser batizado para assim alcançar a vida eterna, para alcançar o céu. E aquela pregação, ele que era galileu, falava lá o dialeto da Galileia, falando para aquelas pessoas, e havia pessoas de todos os lugares, do Egito, de Roma, da Grécia, da Panfilha, da Pérsia, até mesmo árabes estavam ali, todos para aquela festa dos judeus, e eles então escutam aquela pregação, cada um como se São Pedro estivesse falando no seu próprio idioma. Aquilo assustou bastante aquelas pessoas, e eles então começaram a se perguntar: mas não são eles galileus? Como nós escutamos como se fosse a nossa própria língua materna? E aquela pregação converteu uma multidão. E nesse momento, nesse dia, nascia a Santa Igreja Católica, na qual nós também fazemos parte. E por isso que hoje, nesta festa de Pentecostes, a Igreja pede que nós revivamos esse grande mistério, que nós também peçamos ao Espírito Santo, com a Virgem Maria, para que Ele possa nos iluminar, para que Ele possa nos guiar. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é o amor do Pai e do Filho, um amor tão perfeito que chega a ser mais de uma pessoa dentro do ser da Santíssima Trindade. E essa pessoa, o amor de Deus, quer nos conduzir, quer nos guiar. É portanto então nós nos prepararmos, nós invocarmos o Espírito Santo e deixar que Ele possa nos conduzir. É interessante aquela comparação. Quando nós queremos nos santificar pelas nossas próprias forças, é como se nós fôssemos uma criança que está aprendendo a andar.
Uma criança que está aprendendo a andar, segura a mão da mãe e tenta andar, mas ela tem dificuldade, ela cai, ela não consegue se firmar nas próprias pernas, e assim custa muito para ela andar um pouquinho só. Somos nós que queremos com nossas próprias forças e queremos com a nossa própria virtude alcançar a santidade. Então vem o Espírito Santo, que é como aquela mãe que pega a criança e carrega ela no colo, para que ela possa ficar protegida e assim chegar até o outro lado. Esse é o Espírito Santo que age em nós. Ele vem nos santificar, nos transformar de dentro para fora. É preciso então nós hoje invocar o Espírito Santo, reviver esse mistério de Pentecostes em nós. Mas, como diz Santo Agostinho, alguém podia perguntar: mas padre, naquele dia veio aquele vento impetuoso, desceu fogo do céu, eles falaram ali várias línguas ao mesmo tempo, e hoje nós não vemos nada disso. Então, como nós podemos saber se realmente receberemos o Espírito Santo? Santo Agostinho responde: aquilo foi necessário porque era preciso que o Evangelho se difundisse por toda a terra. Então aquele milagre era conveniente para aquele momento. Mas para agora, que o Evangelho já está difundido, aquele milagre não é mais necessário. Portanto, se quereis saber se o Espírito Santo habita em vós, se vós recebereis o Espírito Santo, pensai nisso. O Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho. Portanto, é preciso receber esse amor de Deus. É preciso amar a nosso Senhor. E como se ama a Jesus? Aí nós temos a resposta no Evangelho de hoje: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Portanto, se nós amamos Jesus, é preciso cumprir os seus mandamentos, é preciso se esforçar para cumprir o seu mandato. E qual é o mandamento maior de Jesus? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Quereis saber se o Espírito Santo habita em vossa alma? Perguntai a si mesmo, a cada um: e tenho amado o meu irmão que está ao meu lado? Tenho talvez amado a pessoa que está dentro da minha casa? A pessoa que trabalha comigo, que convive comigo? Será que de fato em mim está esse amor de Deus? No próximo, que como diz São João, na sua epístola, aquele que diz que ama a Deus, mas odeia seu irmão, é um mentiroso? Portanto, se pergunte hoje: onde está a sua caridade? Onde está o seu amor? E se ainda falta essa caridade, vamos trabalhar isso, para que o Espírito Santo possa agir em nós. No dia do nosso batismo, nós nos tornamos templos, morada do Espírito Santo. É preciso então fazer com que seja um lugar aconchegante, para que o Espírito Santo possa habitar, possa nos transformar, possa nos guiar. Portanto, hoje, vamos pedir essa graça durante essa Santa Missa, pedir a Ele que possa infundir os seus 7 dons, para que possamos produzir os seus 12 frutos, e assim alcançar a santidade, alcançar o céu. Retirar de nós aqueles obstáculos que impedem o Espírito Santo, os pecados mortais. Retirar de nós o espírito do mundo, porque o mundo não pode receber o Espírito Santo. Procurar em nós o recolhimento, pensar em Deus que está presente na nossa vida a cada momento. E também seguir as inspirações do Espírito Santo a cada instante da nossa vida. A cada momento o Espírito Santo fala, nos inspira, nos guia a fazer uma boa ação, a rezar alguma oração, a fazer o bem e evitar o mal. É preciso então seguir essas inspirações para que possamos correr, ou melhor, voar com o Espírito Santo até o céu. Vamos pedir então essa graça hoje e que assim Nossa Senhora possa nos ajudar. Ela que recebeu o Espírito Santo na encarnação, que ajudou os apóstolos a se prepararem para Pentecostes, que ela possa nos alcançar também de Deus Pai e Espírito Santo, o Divino Espírito Santo sobre nós, para nos santificar, para guiar a Santa Igreja de Deus. E assim nós, membros da Igreja, membros do corpo místico de Cristo, possamos estar sempre unidos à nossa cabeça, que é Jesus, e já viver um pedacinho do céu, já nos aproximando da vida eterna, nossa felicidade com Deus.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.